Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. Vamos falar de algo que, nossa, fascina todo mundo, né? A memória. Como que uma coisa que a gente vive vira, sei lá, parte de quem a gente é. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso, usando como base um capítulo de psicofisiologia bem legal para entender a aprendizagem e a memória. A ideia aqui é desvendar como o cérebro pega a informação, como guarda, como busca depois e, o mais doido, como ele muda com isso tudo. É fascinante mesmo. Porque, assim, a memória não é um HD, sabe? Não é um arquivo parado lá. É um processo superativo. Quase uma reconstrução que a gente faz o tempo todo para se adaptar. Antigamente o pessoal buscava o tal do engrama, né? Aquele traço físico da memória. O Lashley tentou achar isso lá nos anos 50, mas, bom, não achou um lugarzinho específico. A neurociência veio e mostrou que a coisa é bem mais espalhada, mais complexa. Mais distribuída, então. Bom, vamos começar a separar as coisas. Para começar, tem aquela memória bem rapidinha, né? A de curto prazo, ou memória operacional, que a gente usa agora, tipo, para guardar um número de telefone só até discar, ou para não se perder aqui na nossa conversa. Dura segundos, minutos. Isso. E aí vem um passo essencial: a consolidação. É o processo que pega essa informação da memória de curto prazo e decide o que vale a pena guardar para valer, de forma duradoura. E olha que interessante, parece que só tipo 1% do que passa pela nossa consciência é que é consolidado de verdade. 1%? Nossa, muito pouco. É um filtro e tanto. Provavelmente focado no que é novo ou importante ou que mexe com a emoção da gente, né? Faz sentido. E essa memória que passa pelo filtro, a de longo prazo, ela também não é um bloco só, certo? Tem tipos diferentes ali dentro. Exatamente. A gente divide principalmente em duas. Tem a memória declarativa, que é a explícita, a consciente. É o saber o quê? Aqui entram os fatos, conhecimento geral que a gente chama de memória semântica, tipo saber que Paris é a capital da França. E também as nossas histórias, os eventos da vida, a memória episódica. Lembrar do primeiro beijo, por exemplo. A gente consegue declarar isso, contar. E qual é a outra? É a não declarativa ou implícita. É mais o saber como. São as habilidades motoras, tipo andar de bicicleta, dirigir, ou hábitos, condicionamentos, até respostas emocionais que a gente aprendeu. A gente faz sem pensar conscientemente. Você percebe que a pessoa sabe fazer pelo jeito que ela age, não porque ela consegue explicar como faz. Entendi. Essa diferença ficou super clara com aquele caso famoso do paciente HM, né? Nossa, sim. O caso HM foi, assim, um marco. Ele fez uma cirurgia para epilepsia e removeram parte do lobo temporal medial dele, incluindo o hipocampo dos dois lados. A consequência foi dramática. Ele perdeu quase totalmente a capacidade de formar novas memórias declarativas. Não lembrava de nada que aconteceu depois da cirurgia. Que coisa. Mas, e aí que está o ponto-chave. As memórias antigas, de antes da cirurgia, estavam preservadas. E ele ainda conseguia aprender tarefas novas, tipo desenhar olhando por um espelho, sabe? Aham. Habilidades motoras. Isso mostrou claramente que o hipocampo é vital para criar novas memórias declarativas. Mas não é onde elas ficam guardadas para sempre e nem é necessário para as memórias implícitas, do saber como. Caramba. Então, se não é o hipocampo o depósito final, como que o cérebro. Bom, como ele guarda as coisas? Onde que a mágica acontece? Por trás disso é a plasticidade cerebral. É basicamente a capacidade das conexões entre os neurônios, as sinapses, de mudarem. Elas ficam mais fortes ou mais fracas. E até a estrutura pode mudar com a experiência. O cérebro se remodela. Um mecanismo muito estudado disso é a potenciação de longo prazo, a LTP. Foi descoberta lá no hipocampo, inclusive. A LTP. Isso. De forma simples. Se dois neurônios conversam muito, repetidamente, a conexão entre eles fica mais forte. Por horas, dias. É tipo, neurônios que disparam juntos ficam conectados. Aquela ideia do Hebb. É uma base para memória. Entendi. E foi estudando um bicho bem simples, uma lesma do mar, a aplysia, que conseguiram ver isso bem de perto, na célula mesmo, né? Exato. O trabalho do Eric Kandel com a aplysia foi genial, rendeu até Nobel. Ele mostrou a diferença molecular.
Para memória de curto prazo, tipo a lesma se acostumar com um toque leve, bastava mudar proteínas que já estavam lá na sinapse. Ajustes rápidos. Uhum. Mas para memória de longo prazo, aí a coisa era diferente. Precisava fabricar proteínas novas, e mais, precisava de mudanças na estrutura mesmo. Tipo, crescer novas conexões entre os neurônios. Nossa! Então, a prática leva à perfeição porque ela literalmente reconstrói um pedacinho do cérebro? Basicamente, sim. Aprender de verdade, consolidar a memória, muda a fiação do cérebro. É físico. Que incrível! Mas então, onde ficam essas memórias depois de consolidadas? Se não tem um ponto único, como Lashley pensava. Não tem mesmo. A memória é distribuída. São redes neurais espalhadas por várias áreas do cérebro, trabalhando juntas. Mas tem algumas áreas-chave, claro. O hipocampo, como a gente viu, é crucial para consolidar as memórias declarativas e também para a memória espacial, para a gente se localizar. A amígdala é super importante para o processamento das emoções, especialmente as memórias de medo. Certo. E o grande arquivo de longo prazo, principalmente das memórias declarativas, parece ser o neocórtex, aquela camada mais externa e cheia de dobras do cérebro. O sistema todo do lobo temporal medial com o hipocampo e as áreas vizinhas funciona como um centro de processamento inicial que depois distribui a informação para o córtex guardar. Entendi. Como se o hipocampo organizasse os livros para depois guardar nas estantes enormes do neocórtex. É uma boa analogia, sim. Bom, então, para a gente amarrar tudo, a memória é super complexa, tem a de curto e a de longo prazo, tem a que a gente declara e a que a gente só faz. Ela está sempre mudando, depende dessa capacidade do cérebro de se adaptar fisicamente, a tal da plasticidade com a LTP, com proteína nova, estrutura nova, e não está num lugar só, mas em redes, com peças-chave como o hipocampo, a amígdala, o neocórtex. Perfeito, é isso aí. E aí fica uma provocação para a gente pensar, né? Se aprender e lembrar de verdade envolve mudanças físicas no cérebro, que duram, criar proteína, criar conexão, será que cada vez que a gente aprende algo importante, a gente não está só ganhando informação, mas está literalmente reesculpindo um pouquinho a nossa própria biologia? A biologia que define quem a gente é? Talvez a memória seja mesmo o material que constrói a nossa identidade, né? Uau! Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Com certeza muda a forma como a gente vê o aprendizado.